Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Cast Money. Esse que é o podcast da CM Capital, disponível quinzenalmente no Spotify às quintas-feiras, a partir das 6 horas da manhã, e aos domingos, a partir das 5 horas da tarde, no canal da CM Capital no YouTube. Eu sou Fabiana Ortega, jornalista aqui da corretora, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as perspectivas econômicas para o segundo semestre agora de 2024. E para isso, o nosso convidado especial de hoje é Matheus Pisani, economista aqui da CM Capital. Matheus, bem-vindo. É um prazer te receber aqui no Cast Money. Olá, Fabiana. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para conversar com você e com toda a audiência do Cast Money. Vamos lá, eu queria começar o nosso papo falando um pouquinho de inflação. O dado mais recente que a gente tem, pelo menos até a gravação desse episódio, é referente ao fechado do mês de maio, que teve inflação de 0,46%, então no acumulado de 12 meses está em 3,93%. Se a gente olhar as perspectivas que o Boletim Focus vem trazendo, as projeções são elevadas para o IPCA agora, né? Estão aumentando as perspectivas para o fechamento do IPCA agora em 2024. A ata da última reunião do Copom também destacou o cenário inflacionário, um cenário até foi pontuado como um cenário prospectivo de inflação mais desafiador. Então, que avaliação que você faz do desempenho da inflação agora ao longo de 2024, da trajetória dela pelo menos até aqui, e o que ficam de perspectivas agora para o segundo semestre? A gente também pode dizer que tem aí um possível vilão para os próximos meses? Perfeito, ótima pergunta para a gente começar, Fabiana. Veja, entender a inflação de 2024 de maneira isolada, né, pode até ser, de certa forma, incorreto, Fabiana, porque quando você olha para, por exemplo, o dado do boletim, os dados mais recentes do Focus, como você mencionou, e quando a gente combina isso com outras variáveis, né, sobre as quais nós provavelmente iremos falar, câmbio, taxa de juros, dá a impressão que o país passa, por exemplo, por uma crise, né, ou por um momento de recessão, ou por uma calamidade, como nós passamos recentemente no caso da Covid, né, porque você tem uma inflação que está, em termos de projeção do mercado, que está cada vez mais desancorada, de acordo, claro, com o que se propõe o regime de metas para a inflação. Por isso que acho que é interessante a gente começar fazendo uma pequena regressão para o início de 2023, né? Um período em que, se nós consultarmos os boletins Focus que foram divulgados em janeiro, por exemplo, de 2023, a gente vai ver um cenário muito parecido, né? Também de uma inflação que estava desancorando, né? Só que até num patamar um pouco mais elevado, chegando quase a 6%, né? Chegou ali a bater 5,8% e aí depois começou a abaixar um pouquinho, mas também muito longe do centro da meta. E naquela época a perspectiva, né? A preocupação, né? Na verdade, do mercado era uma preocupação muito clara, muito objetiva, né? Os gastos públicos, né? Qualquer semelhança com a conjuntura atual não é mera coincidência, né? Só que o motivo pelo qual os gastos públicos eram uma preocupação naquela realidade, né, naquela conjuntura, eram outros, né? Era outro. Nós tínhamos acabado de passar por um processo eleitoral, havia muita incerteza com relação a como seria conduzida a política econômica do início de 2023 em diante. Nós tivemos uma injeção fiscal muito elevada no final de 2022, com a aprovação do que ficou conhecido como PEC da transição, né, que elevou especialmente o pagamento dos benefícios sociais, né, que nós temos, o Bolsa Família e tudo mais. E essa preocupação, isso fez com que o mercado começasse a se preocupar no sentido de esse gasto adicional virar inflação, né, se tornar inflação. Porque uma vez que você aumenta o nível de renda da população, a perspectiva é que você aumente o nível de consumo e, consequentemente, no curto prazo, isso pode, de fato, gerar inflação, né? Não foi o que nós vimos ao longo do ano, né? Então, nós vimos uma inflação que construiu gradualmente uma trajetória de queda, né? Essa trajetória ela foi possibilitada muito em função do preço dos alimentos, né? O preço dos alimentos contribuiu muito, né, para nós termos um processo de desaceleração ao longo do ano passado, né? Não só preços que a gente atribui como mais conjunturais, que são preços mais afetados no curto prazo, como hortifruti, arroz, feijão e tudo mais, mas também preços que são maiores, são mais elevados e que estão ligados com outros movimentos, como por exemplo o das carnes, né, que tem um fator mais cíclico e tudo mais, e que impactou também muito positivamente a nossa inflação no ano passado. Mas não só isso, Fabiana, muitas vezes meus colegas economistas, eles atribuem a inflação de 2023 só ao preço dos alimentos, mas isso está incorreto, tá? Nós tivemos outras contribuições muito positivas, né? Uma delas, a dos chamados bens industriais,
que são os aparelhos eletroeletrônicos que nós temos, todo mundo, inclusive que está consumindo aqui o podcast, tem. E esses preços, eles recuaram bastante também, tá? Com um reflexo direto da taxa de juros. Eles são muito afetados pela taxa de juros e, consequentemente, a maior parte deles terminou 2023 no campo deflacionário. E aí a gente entra na questão dos serviços, que vai ser um grupo que a gente vai debater bastante agora em 2024. Os serviços, eles vieram de um patamar muito aquecido no pós-pandemia, né? Houve uma reconfiguração muito profunda na chamada cesta de consumo das famílias, que é o conjunto de bens e serviços que as pessoas consomem cotidianamente e que, consequentemente, afetam a dinâmica do IPCA, né? No pós-pandemia, né, com essa injeção monetária, com o mercado de trabalho mais apertado, essa injeção fiscal e com o mercado de trabalho mais apertado, as famílias começaram a consumir cada vez mais serviços, né? E essa preocupação, ela estava também embutida naquele descolamento das projeções em 23 e está novamente, tá? Mas ano passado, a trajetória ela foi majoritariamente positiva, tá? A exceção ali de alguns choques por conta dos preços das passagens aéreas, né? Mas foi majoritariamente positiva. Corta para 2024. Analisando esses mesmos grandes grupos que eu acabei de mencionar, nós não temos mais a contribuição tão positiva assim do preço dos alimentos. Nós tivemos efeitos adversos causados pelo El Niño no começo do ano. O El Niño, ele é um fenômeno climático que, na realidade brasileira, ele afeta a produção, especificamente a produção do sul do país, que no Rio Grande do Sul é um estado extremamente importante em termos de produção agropecuária, né? A Carla esteve aqui recentemente com você, falou muito bem disso, ela que é uma conhecedora aí desse assunto, como ninguém, uma das maiores especialistas que a gente tem aqui no Brasil. E fato é que a gente teve aí esse efeito do El Niño no começo do ano, pressionou o preço dos alimentos. A nossa expectativa é que isso começasse a ter uma reversão já no mês de abril. Essa reversão ela começou a ser sentida até acontecer toda a catástrofe no Rio Grande do Sul, que já está fazendo efeito nessas últimas divulgações, né? Como você mencionou, nós temos já o IPCA de maio fechado, o IPCA de junho vai ser divulgado muito provavelmente na próxima semana, também deve trazer aí algum efeito, e consequentemente um grupo que contribuiu muito para o IPCA no começo do ano passado, especialmente nos primeiros 6 meses, ele não tem dado essa mesma contribuição positiva, tá? Então nós já temos um primeiro vetor aí de preocupação. Em termos de bens industriais, o cenário está muito parecido, Fabiana, tá? Nós continuamos ali com a maior parte deles rodando no campo deflacionário, tá? Então, uma contribuição muito positiva, né? Novamente, reflexo direto da política monetária, tá? Então, mesmo em um cenário que nós tivemos, por exemplo, programas que possivelmente poderiam incentivar o consumo desse tipo de bem, como foi o caso do Desenrola, né? Que trouxe várias pessoas, tirou essas pessoas da inadimplência e, consequentemente, possibilitou que elas tomassem crédito para consumir, por exemplo, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, isso não tem se transformado em pressão inflacionária, tá? Pelo menos não na ótica do IPCA. Então, continuamos muito bem no caso dos bens industriais, tá? E aí, novamente, a nossa principal incógnita e preocupação fica por conta do preço dos serviços, tá? Então, a dinâmica majoritariamente positiva que nós vimos em 2024, em 2023, ela não está se repetindo até agora, tá? E isso não é só por conta do preço das passagens aéreas. Nós temos uma métrica que é chamada de serviços subjacentes, que são diversos serviços, muitas vezes intensivos em mão de obra, né? Que são serviços, mas que afetam o cotidiano das pessoas, de fato, né? E que a gente acaba consumindo inevitavelmente, especialmente quando você tem um mercado de trabalho mais aquecido, né? De fato, que as pessoas têm mais renda disponível, que elas estão mais propensas a consumir, né? E essa métrica de serviços subjacentes, por mais que ela não esteja tão descolada assim do centro da meta, ela está inclusive abaixo da banda superior, mas o fato dela não ter continuado aquela trajetória positiva que a gente viu em 2023 tem preocupado bastante, né? E tem levantado vários questionamentos, especialmente entre nós economistas, sobre os motivos que podem estar influenciando nesse comportamento aí não tão desejado, né? Será que esse mercado de trabalho ainda é muito apertado? Será que de fato são os gastos públicos que estão influenciando a trajetória desses preços, tá? Eu mencionei aqui anteriormente a questão dos benefícios sociais, mas do início do ano passado para cá, nós tivemos um processo de zeragem muito significativo no INSS, né? Na fila de pessoas que estavam
que estavam aguardando ali a liberação dos seus benefícios, né, aposentadorias, pensões e tudo mais. Isso também influencia, né, na dinâmica do consumo e, consequentemente, na inflação. Então, existem alguns indícios do que pode estar causando essa dinâmica mais negativa no preço dos serviços. Ainda não temos nenhuma resposta, até porque é sempre muito difícil isso no campo da economia, mas fato é que essa combinação de serviços ainda rodando num patamar indesejado, com uma injeção fiscal contínua e esse mercado de trabalho um pouco mais apertado, né, pelo menos para o padrão brasileiro, porque 7,1% não é taxa de desemprego baixa em nenhum outro lugar do mundo, né? Bem, se você colocar isso em um país, uma economia avançada, por exemplo, o pessoal fica de cabelo em pé. Mas aqui, para o padrão brasileiro, acaba sendo uma taxa relativamente baixa, tá? Mas a combinação desses três fatores tem sido a principal preocupação, né, no que diz respeito à inflação até aqui. Tá certo. E para esse ano a gente tem a meta de 3%, né, com aquele 1,5 de tolerância para mais ou para menos. O que ficam de perspectivas? É possível a gente esperar a inflação dentro da meta agora em 2024? É possível a gente esperar uma inflação dentro das bandas, de fato. Isso sim. Como a gente estava conversando anteriormente, as projeções do Focus, elas, mesmo que elas estejam incorporando esses fatores de preocupação, ainda assim elas estão um pouquinho descoladas da realidade, né? Então elas estão um pouquinho mais pessimistas do que provavelmente nós veremos ao final do ano, tá? No segundo semestre, provavelmente a gente vai ter sim uma dinâmica um pouco mais positiva frente ao que o mercado tá esperando, tá? Não tem uma perspectiva assim tão positiva para a gente cravar que vai dar para chegar no centro da meta, tá? Mas provavelmente essa inflação ela caminha sim para fechar pelo menos abaixo da banda superior, tá? O que está, enfim, dentro do regime de metas para inflação, do que está proposto pelo regime de metas para inflação, tá? Então acho que muitos dos vetores que eu mencionei aqui no primeiro semestre eles tendem a se repetir, né? E aí, é claro, contar com uma contribuição talvez um pouco mais positiva por parte do grupo de alimentos, né, passado esse período mais negativo, que foi gerado por conta de fatores climáticos, da catástrofe no Rio Grande do Sul, né? Então a gente pode ter aí até uma perspectiva ali um pouco mais positiva para o preço dos alimentos. E claro, por mais que os serviços eles não arrefeçam de uma maneira tão significativa assim, eles devem continuar cedendo, né, principalmente por conta da manutenção da Selic num patamar tão elevado. Tá legal. E a gente teve recentemente a publicação de um decreto estabelecendo a meta contínua de inflação para a partir de 2025. Então, o que a gente pode esperar, né? Qual que é a importância agora, então, dessa mudança que tem das novas regras que vão ter a partir de 2025, até para o processo de condução de política monetária? Eu diria para você, Fabiana, que essa foi uma das mudanças mais importantes que nós tivemos nos últimos tempos, tá? Ela se equipara em termos de relevância às reformas que nós tivemos nos últimos anos, tá? Reforma de Previdência, reforma do mercado de trabalho, né, da legislação trabalhista, pelo menos ao meu ver, ela tem o mesmo valor, tá? Porque a gente mexe numa característica fundamental da condução da nossa política monetária, né? O Brasil era um dos poucos países no mundo que ainda adotava o ano calendário, né? Que é aquele sistema em que o Banco Central tem que entregar a inflação dentro de um intervalo, né? Que está compreendido ali entre janeiro e dezembro de um determinado ano, tá? É um sistema muito agressivo, tá? É um sistema muito rigoroso, porque ele pune, muitas vezes, o Banco Central, um banqueiro central, por fatores que ele não pode controlar, né? Então, por exemplo, se você tem um acontecimento como o Rio Grande do Sul agora, e ele gera um descolamento muito forte da inflação, e ela acaba acima da meta superior no final do ano, ele vai ter que escrever uma carta, ele vai ter que se explicar por algo que não foi necessariamente culpa dele, né? Dele, presidente do Banco Central, membro do Comitê de Política Monetária, né? Então, essa substituição ela foi muito importante para a gente conseguir tornar a nossa política monetária mais eficiente, né? Então, você alonga o tempo de mensuração, né, do acompanhamento do regime de metas, de como que a inflação está se comportando de acordo com a meta estabelecida, né, que passou a ser de 3%. E aí sim, caso essa meta ela não esteja sendo cumprida dentro de um intervalo de tempo que é mais longo e que é mais racional do ponto de vista da política monetária, aí sim o presidente do Banco Central vai ter que se explicar, vai ter que enumerar quais são os problemas que ele está enfrentando e que não estão permitindo que a meta ela seja alcançada, né? Então, o estabelecimento dessa meta e a mudança no modelo de acompanhamento
eu colocaria aí como fatores primordiais para a gente ter uma política monetária mais eficiente. Certo, e falando de política monetária, a gente já começou a entrar no assunto, não tem como falar de inflação, né, sem também não entrar no assunto política Exato. monetária. Então, se a gente olhar a trajetória aí, pelo menos a taxa básica de juros, né, a gente veio de um corte, pelo menos ali de agosto até maio desse ano, né, 7 cortes consecutivos. Na decisão de junho, a gente teve a manutenção da taxa de juros em 10,5%. Então, eu queria saber que avaliação que você faz da política monetária, também da trajetória da taxa básica de juros até aqui. Inclusive, teve aquele episódio na decisão de maio, né, do colegiado dividido entre 0,25 e 0,5, com enfim, a decisão do presidente da autoridade monetária optando por 0,25. Então, o que a gente pode trazer de avaliação dessa condução do processo da taxa de juros, pelo menos até o momento que a gente tem da última decisão de junho? Perfeito. Bom, acho que primeiro vale a pena elencar, né, pontuar aqui, que a missão do Banco Central foi tudo menos fácil, né? O Banco Central brasileiro, ele foi demandado a agir antes da pandemia, né? Agiu de uma maneira que achou racional para a época, colocando a taxa de juros num patamar bem baixo, né? Isso teve todas as implicações e é um outro debate que vai durar por muitos anos, né? Se aquela Selic ali de 2% estava correto ou não. Mas o que chama mais atenção foi quando eles foram demandados a agir antes das economias avançadas e de todos os outros países, pelo menos no lado ocidental do mundo, né? Quando a gente começou a subir aquela taxa de juros ainda em 2021, né? Fato é que não foi só por conta de uma visão que essa inflação seria mais persistente, né, no médio prazo. Nós tivemos ali um problema que foi a questão do preço de energia, né? Nós tivemos uma crise hídrica super severa no meio do ano na metade do ano de 2021. Isso também contribuiu para que o Banco Central começasse seu aperto monetário antes de várias outras economias, né? Esse aperto ele foi longo e ele também foi bem severo, porque nós encerramos uma taxa de juros, né, um pico de quase 14%, né? Passamos um bom tempo sendo o país com o maior nível de juros real do mundo, né? Então, assim, o Banco Central ele deu todas as provas de que ele realmente estava comprometido em controlar a inflação, em trazer essa inflação para a meta, né? O presidente, inclusive, vem ressaltando nas últimas entrevistas que eles aumentaram juros mesmo em ano de eleição, enfim. Acho que esse trabalho ele não deve ser alvo de questionamento, né? A intensidade, a magnitude da taxa terminal e o tempo que ela ficou no seu pico, acho que podem ser discutidas porque é uma questão ali, muitas vezes até de modelo e tudo mais, tá? Mas o trabalho em si demonstrou sempre estar alinhado com os princípios do regime de metas para a inflação, né? A decisão de reduzir juros, ela nunca é uma decisão fácil, né? Quando a gente olha ali na série histórica, pode parecer algo que é mais simples, né? Que é algo que vai estar... o ambiente ele vai se criar e ele vai estar muito propenso a permitir esse corte de juros, mas nunca é necessariamente fácil, né? E, novamente, o Banco Central brasileiro ele opta por iniciar esse processo de extensão, como a gente costuma chamar em economia, que é a flexibilização dos juros, num momento em que ninguém estava discutindo esse assunto, né, que foi agosto de 2023, e de uma maneira que surpreendeu até boa parte do mercado, cortando em 50 bips, né, e não em 25, como muitos apostavam naquela ocasião. Na minha avaliação, foi uma decisão acertada, né? Realmente, como eu mencionei, a taxa de juros ela ficou elevada por muito tempo, um juro real elevado por muito tempo, né? Como a gente sabe, esse efeito ele é defasado, então ele ainda iria perdurar no conjunto da economia por um bom tempo. E de fato, pensando ali no médio prazo, né, e até mesmo no longo prazo, fazia muito sentido você começar a flexibilizar a sua política monetária naquele momento, tá? Muitas vezes a gente esquece, mas o compromisso do Banco Central não é só com a inflação. Ele tem um compromisso secundário com o nível de emprego também, né, que ele não pode deixar para trás, tá? Aqui no Brasil, esse compromisso ele não é tão forte assim como nos Estados Unidos, por exemplo, né, que eles falam sempre da questão do duplo mandato, em que eles estão perseguindo a meta de inflação com a menor taxa de desemprego possível, né? Mas ainda assim, é função deles pensar na atividade econômica e no mercado de trabalho, né? E acho que, na medida do possível, eles foram conduzindo esse ciclo de cortes da maneira apropriada. E, é claro, a gente teve essa turbulência agora no final, mas que eu julgo que não foi
turbulenta assim como o mercado colocou, né? Uma parte do comitê procurou se guiar pelo forward guidance que eles deram na reunião anterior. Minha visão é que essa foi uma atitude mais correta, porque um dos instrumentos do Banco Central, e isso tem uma literatura bem extensa que trata sobre esse tema, é a sua comunicação, né? A comunicação lá é uma ferramenta não só do Banco Central brasileiro, mas do Banco Central norte-americano, do Banco Central europeu, da Inglaterra, enfim, de todos os bancos centrais do mundo. Então, você ir de encontro ao que você comunicou anteriormente não é necessariamente a melhor escolha em termos de política monetária, mas também tem do lado mais hawkish, que optou por esse corte de 25, né? No sentido de você valorizar as expectativas, né? A desancoragem das expectativas, que são dos elementos, Fabiana, que o Banco Central utiliza nos seus modelos para fazer a sua projeção de inflação. Então, se você tem expectativas cada vez mais desancoradas, a sua projeção de inflação ela também vai se deteriorando, podendo inclusive ficar fora da banda superior do regime de metas, né? Então, ambos tiveram um comportamento precaucional, mas que infelizmente demandou um pouco mais de tempo para ser bem interpretado pelo mercado, tá? E aí a gente chega nessa parte da interrupção, que novamente, se o parâmetro são as expectativas, realmente a gente está indo num caminho um pouco mais perigoso, e de fato essa postura mais conservadora, ela se faz necessária, né? E já é uma característica do nosso Banco Central, não é de hoje. E existe uma perspectiva de manutenção dessa taxa em 10,5%, né? Uma sinalização de que ela possa se prolongar pelas próximas decisões das próximas reuniões. E existe algum ponto de atenção de que, de repente, possa mexer com esse patamar que se tem atualmente, que se projeta para as próximas decisões? Sim, o primeiro deles, novamente, são as expectativas do mercado, né? Como a gente acabou de conversar, é um input que o Banco Central utiliza nos seus modelos. Então, enquanto não houver uma convergência, e eu não estou falando só da expectativa para 2024, né? O foco aqui é 25 e 26, né? Porque aí é onde a política monetária vai... o que eles fizerem hoje é onde vai efetivamente bater os efeitos da política monetária, né? Então, enquanto elas não começarem a convergir para a meta de 3%, né? Hoje elas estão em 3,5%, caminhando para 3,6%. Enquanto a gente não tiver um processo de conversão, é pouco provável que eles retomem o ciclo de quedas. Não precisa estar necessariamente ancorado nos 3%, mas se a trajetória indicar que elas estão caminhando para 3%, que o 3% é visto como crível pelo mercado, já vai ser uma sinalização muito importante, inclusive para o Banco Central voltar a reduzir a Selic. Recentemente, claro, a gente viu essa desvalorização brutal do dólar, e isso acabou entrando no radar do Banco Central também, né? No último relatório trimestral de inflação, inclusive, eles liberaram um estudo especial sobre ato de câmbio, que é muito, muito interessante. Recomendo então, a leitura para todos que tiverem interesse no tema. Isso deixa claro o quanto o câmbio também tem sido importante na tomada de decisão do Banco Central, né? Porque, lógico, afeta, né? Nossa economia, ela depende bastante da variação do dólar em função de vários componentes que nós temos, que ou são 100% importados, ou possuem vários componentes importados na sua fabricação, né? Então, consequentemente, essa desvalorização ela pode acabar também comprometendo, claro, ela teria que perdurar durante um tempo ali prolongado, mas ela também pode ser um fator ali que ou vai ajudar ou vai acabar comprometendo um pouco mais esse processo de queda da Selic. Falando de Banco Central, autoridade monetária, 2024 também vai ser marcada pelo encerramento, né, do mandato atual do presidente Roberto Campos Neto. Falando um pouquinho também da autonomia do Banco Central, né, por lei a gente tem recente, né, desde 2021 é muito recente esse processo. Então, que avaliação que você faz desse processo de autonomia do Banco Central e qual que é a importância dela para a condução também da política monetária do país? A autonomia do Banco Central é algo, enfim, do ponto de vista teórico, né? Eu estudo isso desde que eu estava na graduação, e a gente vê a importância, né, da independência do Banco Central, no sentido de você conseguir construir uma política monetária sustentável e eficiente ao longo do tempo, né? É importante colocar que existem tipos diferentes de autonomia, né? E esse é um dos debates que a gente tem, inclusive, na conjuntura atual, né? O
O Banco Central ele pode ser autônomo em relação às ferramentas que ele utiliza na sua na condução da sua política monetária e em relação às suas metas, né? Nós sempre tivemos autonomia em relação aos instrumentos, porque o Banco Central controla a Selic, né, que é a principal ferramenta de condução da política monetária. Não é a única. Você tem os depósitos compulsórios, você tem os swaps cambiais, tá? Essas operações são instrumentos que o Banco Central utiliza para implementar a sua política monetária, tá? Então, autonomia em relação aos instrumentos, essa é a condição sine qua non. Se você não tiver isso, você nem tem um Banco Central, tá? Então, já começa por aí. E aí, o que a gente está evoluindo agora é essa questão da autonomia em relação às metas, e aqui a gente introduziu também o debate sobre a autonomia financeira, né, que é outro debate também muito importante, e que, se bem encaminhado, pode realmente consolidar aí uma instituição independente, né? E a importância disso é claro. Se você está falando que, por exemplo, os gastos públicos eles podem influenciar a trajetória da inflação, é importante que quem combate a inflação, quem faz esse combate, ele esteja separado ali do possível causador da inflação, né? Assim como é importante ele ter isonomia em relação ao governo, em relação ao mercado, em relação a outras instituições privadas, enfim, é importante que ele esteja blindado para que ele consiga realmente construir uma política monetária justa, né, do ponto de vista de distribuição e tudo mais, e principalmente uma política monetária sustentável, que é algo que a gente tem bastante dificuldade de construir na história brasileira. Tá certo. Agora falando um pouquinho de atividade, de crescimento econômico do país, a gente teve, né, o dado mais recente que a gente tem é do primeiro trimestre desse ano, né, de crescimento de 0,8% da economia brasileira. O Banco Mundial revisou um pouco a projeção de crescimento agora para 2024 de 1,5 para 2. No Boletim Focus a gente vem acompanhando uma manutenção da perspectiva ali em 2,09. Então, o que ficam de expectativas para o crescimento econômico do país? O que pode ser o impulsionador desse crescimento diante das perspectivas que você tem? E queria também saber a sua opinião sobre a atividade, o crescimento econômico, a projeção para 2024. Perfeito. Principal drive de crescimento, Fabiana, não só nesse ano, mas aconteceu já nos últimos anos, é o consumo das famílias, né? Acho que antes de adentrar mais a fundo no tema, é importante até a gente nivelar aqui um pouco, né? Então, quando a gente fala em crescimento, em PIB especificamente, nós temos duas óticas para computar o PIB, né? Que é aquela ótica pelo lado da oferta, que são os setores produtivos, né? Agropecuária, indústria e serviços, e o PIB pela ótica da demanda, né? Que aí são os agentes que consomem, tá? Então a gente está falando do consumo das famílias, dos gastos públicos, dos investimentos e da nossa balança comercial, né? Que é a diferença entre as exportações e as importações. Vamos focar a análise aqui então pelo lado da demanda, que eu acho que é o que tem mais, enfim, que é o que casa mais com o dia a dia das pessoas, são variáveis que a gente consegue observar melhor no nosso cotidiano, né? E aí, em termos de crescimento, como eu tinha mencionado, o principal drive ele é o consumo das famílias, né? Agora no segundo trimestre, foi no primeiro trimestre e muito provavelmente será nos 2 últimos trimestres do ano também, tá? Essa força ela é resultado, claro, do mercado de trabalho, né? Como a gente também já conversou aqui, mais apertado, né? Esse termo que o pessoal usa na economia, mas que significa com um desemprego mais baixo. E no caso brasileiro, inclusive, é algo muito positivo, que é o crescimento da renda, né? O crescimento da renda da população, que tem acontecido principalmente no mercado formal, né? Uma característica um pouco diferente de outras conjunturas, outros momentos da nossa história, né? Quando a nossa renda ela cresceu muito mais puxada pelo mercado informal, tá? Então a gente tem uma conjuntura no mercado de trabalho que ela é muito positiva e ela tem permitido essa pujança, né, mais elevada por parte do consumo das famílias. Aí os que nos ouvem e que nos assistem aqui podem perguntar, mas você, há poucos momentos atrás, você não falou que, enfim, os bens industriais eles estavam no campo deflacionário e porque você não tinha uma demanda muito elevada e tudo mais? De fato, o consumo ele tem uma característica muito específica na atual conjuntura, que é um consumo voltado para itens, né, de menor valor agregado, né? É um consumo que ele está voltado muito mais para serviços, né? E não necessariamente para, enfim, bens industriais, eletrodomésticos, automóveis, né? Isso ainda tem um impacto muito grande da pandemia,
né? Como eu tinha mencionado antes, isso continua valendo. A cesta de consumo das pessoas, ela mudou bastante, né? Foi um impacto muito significativo que a gente teve na pandemia, né? Várias frentes de trabalho foram criadas durante a pandemia que nós não tínhamos ainda no nosso mercado e passamos a ter. Isso, inclusive, ajuda a entender o porquê que a taxa de desemprego está tão baixa, né? Então, toda essa conjuntura nova que a gente está enfrentando, ela permitiu, né, que o nosso consumo das famílias ele crescesse mesmo com uma taxa de juros tão elevada, né, que em outras ocasiões, né, até de maior normalidade econômica, isso não aconteceria. Tá? Então é um fator que acaba sendo positivo e que traz uma perspectiva também mais positiva para o final do ano, né? Aqui a gente está em linha aí com essas projeções acima de 2%, nós estamos com 2,2% para o PIB de 2024 atualmente, né? Justamente aí por essa alta no consumo das famílias. Os gastos públicos, eles também estão crescendo, mas não necessariamente do modo tradicional que a gente conhece, né? Por conta de obras, de benfeitorias e tudo mais, né? Mas sim por aquele processo que eu mencionei também, de você ter uma incorporação muito grande de novos beneficiários na base da Previdência Social, tá? Isso também é gasto público. Então, mesmo que a gente não veja isso no nosso dia a dia, né? Uma nova obra, uma nova estação de metrô, um novo terminal de ônibus e tudo mais, os gastos públicos, eles crescem ainda assim, tá? E a notícia negativa fica por conta dos investimentos, né? O investimento privado, que ainda sofre bastante com os efeitos da Selic. Então, se você tem uma indústria, né, você tem uma empresa que seja, é pouco provável que você queira ampliar ali o seu escopo de serviços, o seu maquinário, com uma taxa tão elevada, né? Você precisaria de um retorno ali muito significativo e que nem todos os setores eles conseguem garantir, né? Então, a despeito de alguns setores específicos que eles são caracterizados por serem monopólios naturais, então infraestrutura, saneamento básico, enfim, petroquímica, que conseguem ali, de alguma medida, superar esse efeito Selic. Você tem outros setores que não estão tão dinâmicos assim e que não vão colaborar tanto com esse PIB de 2024. E diante dessas perspectivas que se tem para o crescimento econômico agora de 2024, o que ela sinaliza em relação aos crescimentos, por exemplo, reportado em outros anos? A gente pode dizer que é um ano ainda mais complicado, mais difícil, ou, enfim, traz um horizonte um pouco mais positivo para o futuro, para os próximos anos? Eu adorei essa pergunta, porque pouco se discute sobre essa característica do crescimento que a gente tem atualmente. O Brasil ele sempre foi um país que, para conseguir oferir altas taxas de crescimento, ele dependia muito do setor externo, né? Se a gente voltar algumas décadas atrás, né, quem puxava esse crescimento era a nossa balança comercial. Em alguns momentos da nossa história, né, principalmente quando nós construímos o nosso parque industrial, essas exportações elas eram de bens industriais propriamente ditos, né? E isso ajudou a consolidar ali, a construir o saldo da nossa balança comercial, ainda que o nosso coeficiente de importação ele fosse muito elevado, então era um processo que acabava criando bastante volatilidade também. No momento posterior, especialmente da década de 80 para frente, a balança comercial ela seguiu muito importante, mas por conta das commodities agropecuárias, né, que ganharam uma força espetacular, né, na década de 90 e nem preciso falar da importância delas nos anos 2000, né? Nós também construímos nossa excelência na exportação de alguns bens intermediários, petróleo, minério de ferro, né? Então sempre foi um crescimento que ele vinha sempre muito de fora, né? A gente tem muita dificuldade em criar um crescimento endógeno que dependa do nosso consumo, do nosso investimento. E essa é uma característica que a gente vê no PIB de 2024 até aqui, né? Nós tivemos os 2 últimos anos de crescimento ali que bateu na casa dos 3%, né? 2,9%. Em 2022, é aquela tendência histórica de crescimento puxado pelo setor externo. Ano passado, nós já tivemos um equilíbrio maior entre os dois vetores, mas o externo ainda prevaleceu, porque nós tivemos uma safra espetacular, né, de soja, de milho. Isso acabou impulsionando substancialmente a balança comercial. Mas esse ano especificamente a gente tiver uma composição bem diferente de outros anos, que é o consumo puxando a nossa taxa de crescimento, né? O mercado de trabalho é super aquecido, as pessoas consumindo, enfim, a economia girando internamente, né?
que é muito bom, porque a gente tem um ambiente externo que não está tão positivo assim, né? Então, se nós não tivéssemos esse drive doméstico, muito provavelmente nós estaríamos discutindo aqui uma taxa de crescimento bem mais baixa para 2024, né? E acho que o principal desafio, Fabiana, agora é entender como que a gente consegue consolidar essa estrutura de crescimento no médio e longo prazo sem gerar pressão inflacionária do outro lado, né? Porque aí você vai demandar uma política mais apertada, isso desaquece a economia, e a gente volta basicamente para o movimento que a gente repete já há algumas décadas, né? Que eu, enfim, tenho o carinhoso apelido de voo de galinha, né? Exato. E eu queria trazer para nossa conversa também agora um pouquinho falar sobre contas públicas. No ano passado a gente teve a aprovação do arcabouço, né, trazendo aí perspectivas de zerar o déficit agora em 2024, enfim, 1% de superávit já no ano de 2026. Mas agora em meados do mês de abril, a equipe econômica fez uma revisão, né, no projeto da LDO, então prevendo esse 1% só para 2028. Então, diante das perspectivas que a gente tem, do que vem acontecendo com as contas públicas, a gente pode falar da zeragem desse déficit ainda em 2024? É possível esperar essa meta? Ela é factível? Não, não é possível esperar e ela não é factível, infelizmente, tá? Tá. Desde o começo eu sempre critiquei bastante as metas que foram apresentadas junto ao arcabouço fiscal, né? Tá. Elas eram muito arrojadas desde o início, Fabiana. Se você pegar o histórico das nossas contas públicas, a dinâmica, mesmo em períodos de crescimento, é pouco provável que a gente consiga atingir uma meta de um déficit zero, tá? E para discutir ainda superávit de 0,5% e 1% do PIB, também é uma história um pouco mais complicada, né? Então, assim, o governo ele optou por ser mais arrojado no início, né? Até para tentar, acredito eu, aumentar a credibilidade da regra, né? Era uma regra que estava sendo muito questionada, tinha muita incerteza sobre a eficácia em termos de controle, né, da dívida, porque no final das contas o arcabouço fiscal ele serve para estabilização, né, não a redução da dívida. Acho que é importante pontuar isso. E aí foram inseridas metas novamente muito arrojadas, né? Essa revisão ela trouxe um pouco mais de normalidade para em termos de meta, né? E aí principalmente contando com as bandas também, que são bem mais restritas do que as bandas da política monetária, mas que podem ajudar talvez a gente bater a meta em 2025. 2024 o cenário é pouco provável, é muito pouco provável que a gente consiga pelo menos ficar ali em alguma das bandas, tá? Então, é uma dinâmica muito controversa, porque o governo implementou o arcabouço, anunciou uma série de medidas para atuar no lado da receita. Essas medidas, elas estão surtindo efeito, né? Elas são positivas e, principalmente, elas tendem a ser perenes, tá? Então, elas não vieram só de maneira passageira, elas não são efêmeras. Então, estruturalmente, nós conseguimos melhorar a nossa arrecadação. O problema ele ainda se encontra no campo das despesas, tá? E eu vou destoar talvez um pouquinho dos meus colegas, porque muito se fala sobre a necessidade de você desvincular, por exemplo, os ganhos reais da Previdência, enfim, toda a questão do impacto do salário mínimo sobre a Previdência, tá? Particularmente eu não sou a favor disso, eu não sou a favor dessa desvinculação. Não acho que ela vai resolver os nossos problemas e tampouco acho que ela é justa do ponto de vista social, tá? O volume que você conseguiria de poupança com isso não é suficiente para você falar em zeragem da dívida. Acho que sim, a gente ainda tem que trabalhar muito na questão dos subsídios, das isenções, enfim, de vários problemas tributários que nós temos e que não foram devidamente endereçados ao longo do tempo, né? E entender que globalmente vai se gastar mais com previdência. Todo o país vai gastar mais com previdência. A população global está envelhecendo, né? A gente tem uma mudança na pirâmide etária que ela não se restringe ao Brasil. E ela tende a gerar uma trajetória deficitária em todas as economias do mundo. Se a gente extrapolar isso para os Estados Unidos, para os principais países da Europa, Alemanha, França, Reino Unido, todo mundo vai ter que pagar essa conta, né? E você simplesmente desvincular salário mínimo dos benefícios previdenciários é uma solução ruim de curto prazo. Não é a solução definitiva para esse problema, porque
as nossas despesas elas não respondem só a fatores econômicos. Elas respondem a outros fatores, principalmente os demográficos. Então, conseguir cumprir com as metas do arcabouço no médio e longo prazo envolve, na minha opinião, primeiro, trabalhar muito melhor essa questão dos benefícios tributários e das reivindicações e isenções que o governo faz. E do outro, e aí é um debate muito mais profundo, inclusive que se tem no campo da economia, é aumentar a produtividade da nossa economia como um todo. Tá? Se a gente não tiver para ontem um aumento na produtividade dos nossos fatores, seja no capital, seja na mão de obra, a gente não consegue criar uma trajetória sustentável de dívida, de resultados primários, de resultados nominais no médio e longo prazo. Tá? Acho que essa é a chave para todos os países conseguirem ajustar suas contas públicas nos próximos anos. É você conseguir aumentar a produtividade dos seus fatores e conseguir incorporar isso em termos de arrecadação sem comprometer a retroalimentação desse processo. Tá? Não é trivial e é um debate muito mais profundo, talvez, do que o que se esteja travando hoje. E tá certo, e tá bastante em alta esse assunto, né? Enfim, na questão de risco fiscal, mercado financeiro bastante de olho, inclusive até a outra pergunta que eu já introduzi aqui na nossa conversa em relação ao dólar, né? Obviamente, tudo que vem acontecendo relacionado a contas públicas, os agentes do mercado ficam, né, com os olhos atentos, as atenções voltadas também a esse assunto. Falando um pouquinho agora de câmbio de dólar, a gente vem acompanhando aí uma disparada recente, né, bastante expressiva, da moeda norte-americana, chegando ali a alcançar, pelo menos até a gravação desse episódio, chegou a alcançar os 5,70, então ficando agora na casa dos 5,60, pelo menos que a gente tem até o momento. Se a gente olhar um pouquinho para trás, no começo do ano ali, o dólar estava em 4,90, essa também era uma perspectiva até o fechamento de 2024, então a gente pode falar que esse estresse que a gente teve recente, né, no câmbio, ele pode perdurar ao longo dos próximos meses ou foi algo mais pontual e de repente isso pode amenizar agora no segundo semestre, a gente pode ver um cenário um pouco diferente? Desculpa só interrompendo, sendo que é difícil prever, né? A gente sabe que não existe aqui uma bola de cristal, mas das perspectivas que a gente vem acompanhando, né? Claro que existem fatores pontuais que podem fazer essa movimentação mais intensa, mas trazendo essa análise, enfim, de perspectivas mesmo. Não, claro. Né? O câmbio ele é sempre o indicador mais desleal com os economistas, né? Mas veja bem, Fabiana. O processo de desvalorização em si, ele iria ocorrer. Para quem acompanha ali com um pouco mais de cautela, estava dado já no começo do ano que nós teríamos esse estresse. A magnitude que surpreendeu, tá? Porque, mais uma vez, vamos fazer uma pequena regressão histórica aqui. No final de 2023, o mercado, por motivos muito específicos, e tem muito disso na interpretação, conta bastante para o posicionamento dos agentes de mercado e, consequentemente, para a precificação dos ativos, né? O mercado interpretou que o Fed iria iniciar o processo de queda de juros em março. Ponto. Depois de um processo extremamente intenso de aperto monetário, né, talvez o mais agressivo, um dos mais agressivos da sua história, né, o mercado achou que, enfim, menos de um ano depois o Fed iria se tornar dovish e começar a reduzir a taxa de juros. Né? Isso já em março. Chegou janeiro. Chegou fevereiro. E, obviamente, que o Fed não iria reduzir essa taxa em março. Houve melhora na inflação dos Estados Unidos? Sim, houve. Mas ela não foi suficiente para fazer o que nós vimos aqui no Brasil em 2023, que foi criar aquela trajetória descendente e sustentável da inflação. Né? Era isso que o Fed estava buscando e é isso que ele continua buscando. Né? É um PCE, né, um PCI, que converta ali não necessariamente para 2%, né? Novamente, eles não vão esperar chegar em 2% para começar a cortar a taxa, mas pode ser um 2,5% que tem uma composição muito melhor do que tem hoje, né? E aí, quando esse corte não veio em março, a gente começou a ver o processo de estresse no mercado de câmbio, né? Então, o câmbio que, como você bem mencionou, estava rodando na casa dos 4,90 no começo do ano, foi para 5, foi para 5,10, 5,20. Muitos acreditavam que pararia no 5,30 e eu estou tentado a dizer que realmente ele poderia ter parado no 5,30, não fosse o fator
que catalisou esse movimento de desvalorização, que foi justamente a questão fiscal, né? Então, em paralelo a todos esses acontecimentos nos Estados Unidos, nós tivemos a discussão, né, a apresentação da LDO aqui no Brasil, né, da PLDO, né, porque era o projeto ainda, em abril, quando foi apresentada a revisão das metas, né, dos anos seguintes, a meta fiscal, né? Isso já não foi bem interpretado por mercado, então você já teve um primeiro efeito catalisador do processo de depreciação, né? E de lá para cá nós tivemos ruídos de vários os lados, né? Nós tivemos uma MP que tratava de, enfim, PIS/COFINS que não foi nada bem aceita pelo mercado como um todo, que foi apontada como possível geradora de inflação. Nós tivemos discussão sobre a questão da desoneração também, que foi uma discussão que se deu no meio de muitos ruídos, e isso acabou também afetando, dentre outras coisas, a dinâmica cambial. Nós tivemos a questão do Copom, né, que teve aquela divisão na decisão de maio, isso também foi um fator extremamente importante. Invariavelmente, os discursos de autoridades também, eles têm impactado ali, em alguma medida, essa precificação. Então, um câmbio que realmente já iria desvalorizar, mas chegar numa casa ali de aproximadamente 5,30, veio parar ali em 5,70, né? E agora rondando nessa casa aí de 5,60, pelo menos até agora, quando nós estamos conversando aqui, né? Agora, que esse movimento ele é sustentável até o final do ano, acho pouco provável, tá? Ele não, assim como as expectativas de inflação não estão devidamente bem fundamentadas agora, o mercado de câmbio também não está, tá? Nós estamos entrando em julho. Julho é um mês em que nós temos os melhores resultados, normalmente, na nossa balança comercial. Tem um influxo muito expressivo de divisas, né, para a nossa economia. É um período em que nosso câmbio costuma apreciar, né? Nós temos uma taxa de juros extremamente elevada. E aí, se você pega qualquer manual de economia, uma taxa de juros real mais elevada, dentre outras implicações, tem um câmbio mais apreciado por conta da atratividade frente ao capital externo, né? Então, assim, os fundamentos mais básicos do mercado de câmbio, eles estão sendo desobedecidos até agora. Não acredito que eles continuarão a ser desobedecidos até o final do ano, tá? Então, a minha expectativa é que esse câmbio ele comece a ceder, ele volte a um patamar de normalidade. Pode não ser os 4,90, 4,95 que projetava-se no Focus até o começo do ano, mas certamente a gente não continua operando nesse patamar completamente desequilibrado que está agora, tá? E não só por conta desses dois fundamentos que eu mencionei, mas se a gente olhar lá para fora, o Fed vai começar a cortar juros ainda esse ano, né? Em setembro, em novembro ou em dezembro, pelo menos em uma dessas ocasiões eles vão cortar juros, né? E isso vai liberar mais liquidez no mercado internacional e, consequentemente, o Brasil vai ser impactado por esse movimento, tá? E se eu puder me alongar só mais um pouquinho na resposta, Fabiana, tem um outro elemento que a gente que vai, enfim, afetar a economia brasileira agora, nesse segundo semestre, e eu particularmente tenho muita confiança que ele afete de maneira positiva, que é a reforma tributária, tá? A reforma tributária vai criar, inevitavelmente, um ambiente de negócios muito melhor aqui, internamente, né? E eu me lembro bem que no ano passado, em julho de 2023, quando nós tivemos a aprovação da PEC 45, né, que era a PEC só que delimitava que nós teríamos que regulamentar e implementar a reforma tributária, nós tivemos um câmbio abaixo de 4,80. Tá? Teve um movimento muito forte de influxo de capital, né, de valorização do real, e mesmo que esse movimento ele não seja tão forte esse ano, né, novamente eu não estou aqui prevendo um dólar, um real tão apreciado, mas isso tende a ser um outro vetor que vai colaborar bastante e reverter aí um pouco desse cenário tão ruim que a gente tem vivido até aqui. Tá legal, pelo menos o último Boletim Focus a gente vem acompanhando uma projeção de 5,20 para 2024. Essa também é sua estimativa? É uma estimativa razoável, não é a minha. Tá. Eu tô um pouco mais otimista, o que é estranho para um economista, né, ser mais otimista, mas eu tô com 5,10 agora, né, para o final do ano, revisado recentemente. E claro, enfim, fatores exógenos podem fazer com que essa projeção ela caminhe para 5,20 sem nenhum problema, mas fato é que tanto pela minha projeção quanto pela do Focus a gente vê, né, que esses 5,60, esses 5,70 não são sustentáveis. Acho que essa é a mensagem mais importante.
E aproveitar que você já citou os Estados Unidos, enfim, Federal Reserve, não tem como a gente também falar, né, da economia brasileira sem olhar também para fora, principalmente Estados Unidos, né, a maior economia do mundo. Claro que os dados de lá vêm chamando atenção, né, principalmente também de emprego, como que isso se impacta na inflação, consequentemente no rumo da taxa de juros. Então, qual o momento atual da economia norte-americana e o que vem preocupando mais, pelo menos até o momento que a gente tem em 2024? Essa questão da inflação nos Estados Unidos é algo muito peculiar, né? Porque é um país que não está acostumado a lidar com inflação elevada, né? Se fosse na realidade brasileira, inflação de 5, 4, 5%, poxa, imagina, isso aqui é rotina aqui pra gente. Mas para um país com uma economia tão diversificada, com um mercado consumidor tão amplo, com uma estrutura de oferta de bens e serviços tão ampla, é quase, enfim, surreal você falar de uma inflação que alcançou quase 8%, né? Claro que a explicação para isso vem lá da pandemia, né? E de outro impacto gigantesco, né, na cesta de consumo das pessoas. Pode parecer muito repetitivo aqui, mas a pandemia, o impacto que a pandemia causou em termos de consumo, eu acredito que ele seja pouco valorizado nas análises econômicas atuais. Mas enfim, quando a gente olha para a economia dos Estados Unidos hoje, de fato nós temos um mercado de trabalho muito apertado, né? A taxa de desemprego, por mais que o Fed aperte a taxa de juros, ela continua rodando abaixo de 4%, né? O que é algo muito positivo, quer dizer que mais pessoas estão inseridas nesse mercado, né? Em algum momento houve um debate sobre se essa taxa de desemprego tão baixa ela era resultado de uma quantidade menor de pessoas procurando emprego, que é a taxa de participação. Isso não se provou verdade, nós temos uma taxa de participação na economia dos Estados Unidos hoje que está no mesmo nível do pré-pandemia, né? Então, de fato, é uma economia que conseguiu incorporar mais trabalhadores, né? Num primeiro momento, parecia que o Fed estava muito incomodado com isso, Fabiana. O Fed se incomodava muito com a taxa de desemprego, com aqueles resultados fabulosos do payroll, né, mês após mês. Mas, na medida em que esse desemprego baixo e esse nível de renda, talvez um pouco mais elevado das pessoas, não foi se demonstrando necessariamente como um fator propulsor de uma espiral inflacionária, né, que seria algo extremamente negativo. Quer dizer, mais pessoas trabalhando, você teria que dar reajustes maiores, porque você teria mais escassez de mão de obra. Consequentemente, esses reajustes impactariam o preço final de bens e serviços, as pessoas que estão ganhando demandariam aumentos maiores, e assim se forma uma espiral inflacionária assim, de maneira rápida. Quando o Fed verificou que isso não estava se construindo, que não havia indícios que isso iria acontecer no futuro próximo, o Fed começou a se comportar muito melhor com esse mercado de trabalho mais apertado dos Estados Unidos e começou a focar mais na composição da inflação, tá? E acho que aqui vem um efeito muito importante para a gente entender, né, qual a dinâmica atual da inflação dos Estados Unidos e, consequentemente, da sua política monetária, tá? Do início da pandemia até o processo aí de estabilização de fato, assim como no Brasil, o governo norte-americano fez uma senhora injeção fiscal no conjunto da economia, né? Muito maior do que a do Brasil, muito maior do que a de qualquer outro país, pelo menos dos que eu tenho em mente aqui, né, agora, tá? Isso fez com que o nível de poupança das pessoas subissem colossalmente, tá? E esse nível de poupança, no momento mais grave, ele acabou sustentando o consumo das famílias, tá? Enfim, por conta de todas as dificuldades que nós tínhamos em questão de emprego e tudo mais naquele primeiro momento. Uma vez passado o momento mais grave da pandemia e com as pessoas voltando às suas atividades normais, o mercado de trabalho voltando a incorporar um contingente bem elevado de novos trabalhadores, a expectativa é que esse nível de poupança ele tivesse sido completamente debelado e as pessoas realizassem o seu ato de consumo com base no seu nível de renda atual, né, que é o nível de renda com base nos salários e tudo mais. Só que a injeção ela foi tão forte que o nível de poupança começou a coexistir com o nível de renda atual das pessoas. E é por isso que você teve, em um primeiro momento, mesmo no pós-pandemia, um nível de inflação tão elevado no setor de serviços, né, que hoje é a principal preocupação do Fed. Tá? Então, hoje, muito do que o Fed está olhando, na minha avaliação, é justamente o quanto que o consumo está atrelado à renda disponível e não aquele nível de poupança que veio lá de trás, né?
Na medida que isso estiver atrelado ao nível de consumo das famílias e com a taxa de juros fazendo seu efeito no conjunto da economia, que invariavelmente vai desacelerar alguns componentes, mesmo que eles continuem crescendo 1,5% ao ano, aí o Fed provavelmente já vejo ali o Fed com mais segurança para começar esse processo de corte de juros e voltar ali uma maior normalidade da política monetária, né? Agora, em termos de crescimento, acho que eles construíram ali um arcabouço, não sei se de maneira intencional ou não, mas que foi muito funcional, né? Que gerou ali um mercado de trabalho muito positivo, né? Que se sustentado ao longo do tempo pode ser um fator muito importante, inclusive, para a economia dos Estados Unidos. Então, com essa nova característica do mercado de trabalho por lá, ela tem de se sustentar? Ou, enfim, impactar também agora para a próxima decisão, para as próximas decisões, provavelmente é estimado pelo menos um corte agora, né, em 2024, da taxa de juros por lá. Uhum. Então, tende a absorver essa nova característica ou ela pode se transformar a partir, claro, dos efeitos, né, da política de política monetária por lá? Eu não acho que vai ser um fator impeditivo para uma eventual queda de juros, né? Então, o Fed não acho que ele vai apontar a taxa de desemprego especificamente como um fator impeditivo. Claro que se ela voltar a recuar muito, isso pode de fato preocupar, né? Então, eles estão rondando ali na casa dos 4%. Se ela vier para perto dos 3%, como ocorreu em alguns momentos, aí eu já olharia com um pouco mais de preocupação e definitivamente o Fed vai olhar com muito mais preocupação, né? E aí sim, ela pode ser um impeditivo. Agora eu já vou aproveitar essa pergunta para responder uma outra pergunta que você me fez anterior com relação aos riscos, né, que eles têm na economia dos Estados Unidos. E o próprio risco fiscal, por incrível que pareça, é um dos principais riscos que os Estados Unidos eles têm hoje, né? Então a dívida dos Estados Unidos está crescendo é, a um ritmo muito acelerado, muito maior do que a dinâmica histórica, né? Os déficits primários lá eles dariam inveja a qualquer, enfim, formulador de política econômica brasileira, porque eles são extremamente voltosos e a gente não tem ainda perspectiva estrutural de que isso vai mudar no futuro. Muito pelo contrário, as expectativas elas são majoritariamente negativas. E aí eu diria para você que as eleições agora de outubro são um dos principais riscos nesse sentido, né? Porque independente do candidato, o que a gente tem visto, principalmente em termos econômicos, é uma escalada em direção ao protecionismo comercial muito forte, Fabiana. E nessa escalada, uma das ferramentas, uma das medidas que vão ser utilizadas são justamente, enfim, subsídios, investimento público de diferentes formas para você conseguir obter os resultados comerciais que você deseja, né? No caso dos Estados Unidos, é a questão da guerra comercial com a China, né? Seja no setor de semicondutores, mas também no setor de produção propriamente dita, né, com os Estados Unidos tentando recuperar o seu papel, né, no conjunto da indústria global, né. Isso vai ter um custo muito elevado para o fiscal, tá? Então, essa trajetória deficitária estrutural, né, que tem piorado, né, na sua composição recentemente, na minha visão, o principal risco, né, para a política monetária dos Estados Unidos e para o nível de juros deles no médio e longo prazo, tá? Uma vez confirmado esse cenário aí de gastos cada vez mais elevados e de um déficit cada vez mais elevado e, consequentemente, uma dívida cada vez mais elevada, é pouco provável que a gente discuta aqui uma taxa de juros no mesmo patamar do que, enfim, na década de 2000, na década de 90, né? Talvez uma mais parecida com a década de 80. Imagina. E falando de patamar de taxa de juros, a sua expectativa é que esse corte que é projetado para ainda em 2024 seja mais ameno, mais brando ou um pouco mais agressivo, digamos assim? Acho que o Fed começa um pouco mais ameno do que eles historicamente costumam começar os seus cortes, né? O Fed normalmente não tem problema algum em cortar um ponto se ele precisar, né? Um ponto percentual. Em outros momentos, eles começaram seus ciclos com 50, com um ponto. Isso não necessariamente é um problema, mas dada a magnitude do problema em que eles se meteram recentemente, não acho que eles vão optar por um comportamento tão agressivo assim, né? Inclusive, acho que esse primeiro corte, ele pode ser no mínimo ali, que seria o de 25, né? E seria muito mais uma sinalização para o mercado, né? Para a economia como um todo, no sentido de dizer, olha, vamos começar a cortar juros, a situação melhorou, mas não estamos tão bem assim
para voltar aos patamares que nós praticávamos anteriormente. Ainda não. Ainda existe trabalho a ser feito, ainda existe um caminho que precisa ser percorrido para nós restabelecermos a normalidade de preços. E isso passa por uma taxa de juros ainda um pouco mais elevada, né? Mas o pior já passou e, por conta disso, começaremos aqui esse processo de corte de juros. Então, veja um Fed mais dovish no momento de corte de juros, que é um pouco controverso de se falar, mas, enfim. Tá certo. E falar, enfim, de perspectivas econômicas, né? Claro que a gente tem diversos desdobramentos para discutir, né? Traz outros assuntos aqui para nossa conversa. Infelizmente, a gente também tem um pouco o tempo limitado aqui. A gente, claro, passou por as principais questões que a gente tem relacionadas à economia brasileira. Enfim, a gente tem um longo período aí até o encerramento do ano, né? Enfim, são 6 meses, mas muita coisa ainda pode acontecer até dezembro. Então, eu queria trazer agora para a gente encerrar aqui a nossa conversa, né? Falamos um pouquinho também dos Estados Unidos, dando uma pincelada por lá também do cenário atual e das perspectivas. Para quem investe, pretende investir, né, dos pontos que a gente tratou aqui na sua avaliação, falando um pouco de Brasil e de Estados Unidos, quais são os principais pontos de atenção, então, para o investidor ou futuro investidor? O que pode ser mais preocupante, digamos assim, falando um pouquinho de Brasil e de Estados Unidos, o que você destacaria de ponto de atenção? Perfeito. No caso brasileiro, olhar com bastante atenção os dados do Boletim Focus, a questão das expectativas, né? A gente acabou não comentando ao longo da conversa, mas na comunicação recente do Banco Central, eles apontaram a questão do fechamento do hiato do produto, que é um tema super importante. Então, o hiato do produto é a diferença entre o PIB potencial e o PIB efetivo. Quer dizer que o fechamento ele significa que o nosso PIB efetivo é igual ao PIB potencial. Se ele superar o PIB potencial, aí é um cenário de inflação bem preocupante, tá? Então, olhar com bastante cuidado os indicadores de atividade também que serão liberados daqui para frente, né? Inclusive, no dia da nossa conversa foi divulgada a pesquisa industrial mensal, né, a PIM, mas olhar também com bastante atenção a pesquisa de comércio e a pesquisa de serviços, né, para a gente acompanhar de maneira mais minuciosa como anda essa questão do hiato do produto, que tende a ser também extremamente importante para a questão, né, da política monetária. E aí, enfim, acho que no caso do Brasil são essas duas principais métricas que a gente tem que se atentar, claro, olhar as divulgações do IPCA para entender se a composição é boa ou ruim, né? Isso é condição sine qua non. E no caso dos Estados Unidos, continuar observando também a inflação, óbvio que isso é extremamente importante, mas acompanhar também essas outras métricas que às vezes elas são um pouquinho esquecidas nos momentos das divulgações. Então, olhar como que está o crescimento dos rendimentos semanais, isso sempre fica lá no final da pesquisa do payroll, muita gente nem chega lá, mas isso é importante também, né? Acompanhar os dados que compõem a divulgação do próprio PCE, né? Então, eu falei aqui de renda disponível, por exemplo, é um indicador que está lá, né? Então, acho que essas outras métricas subjacentes que não recebem tanto atenção quanto os dados principais, né? Claro, o investidor, muitas vezes, principalmente aquele que está ali fazendo day trade e tudo mais, ele vai olhar o dado porque é isso que impacta o seu resultado, o seu desempenho, mas quando você for pensar mais estruturalmente, mais médio e longo prazo, é importante olhar a trajetória desses indicadores, tentar elaborar ali um cenário que seja condizente com a estratégia que você está tomando, né? Porque eles impactam sim as decisões do Banco Central brasileiro, do Banco Central dos Estados Unidos, e consequentemente eles impactam a dinâmica do mercado financeiro de uma forma que às vezes a gente pode até ser pego desprevenido, né, caso você não tenha todo esse cenário devidamente consolidado. Quero agradecer, Matheus, pela sua participação. Obrigada por trazer aqui todas as suas perspectivas. E agora vamos aguardar o desenrolar do segundo semestre de 2024. Obrigada. Imagina, eu agradeço mais uma vez pelo convite, né, e fico à disposição sempre que você precisar. Obrigada. Cast Money fica por aqui. Aproveito para convidar vocês a acompanhar as redes sociais da CM Capital e também os outros episódios que a gente já trouxe aqui para vocês, tanto no Spotify como também no YouTube. Até uma próxima edição. Tchau, tchau.